Hoje a liturgia da palavra, olhando especialmente a primeira leitura do livro dos Reis e do Evangelho de Lucas, a nossa reflexão se volta sobre o tema a gratuidade. A gratidão é um tema muito esquecido entre nós. Realmente nós pouco falamos da gratidão e de gestos de gratuidade. É uma palavra, é um adjetivo muito esquecido. Parece que a gente vive tão atarefado, tão cheio de coisas, que nós perdemos o horizonte da gratidão. Por exemplo, a gente pode se perguntar, entre nós que estamos aqui na Assembleia, quantos de nós costuma agradecer a Deus e as pessoas por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, pela natureza, pelo ar, pelo sol, pela igreja, pela fé, pela comunhão, pela família, pelas dificuldades que nós temos, a gente agradece a Deus. Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus, que você parou e falou, puxa vida, eu necessito agradecer a Deus tudo que tenho. E quantas coisas nós temos. Às vezes nós pedimos tanto para Deus, com coisas tão pequenas e poucas, e nós temos muito mais coisas interessantes para agradecer que a gente acaba não agradecendo. Porque a gente facilmente se esquece de agradecer. E a gente se lembra muito de pedir e dificilmente de agradecer. Haja vista as intenções da missa, vocês podem observar. A grande maioria delas somente são pedidos. Porque a gente parece que vive mendigando a vida toda. A gente parece que nunca se torna vitorioso na fé, nem na vida. Porque talvez nos tenha faltado o exercício de aprender a agradecer as coisas que Deus nos tem dado. Quando eu falo as coisas que Deus nos tem dado, é a natureza, as minhas conquistas, os meus desafios, as minhas lutas, a minha vida. Viver deveria ser a coisa mais elogiável da minha vida. Mas tudo isso certamente por causa de dois grandes pecados que nós convivemos tranquilamente com eles. O primeiro é o individualismo. A gente quer pedir porque nós queremos voltar a atenção de Deus sobre nós, a minha pessoa. Vocês podem observar, na maioria dos nossos pedidos, nós sempre reduzimos e conduzimos o nosso pedido para a minha pessoa, para mim, para que eu me sinta diante de Deus como um constante necessitado. É o individualismo que vai fechando as pessoas, e vai fechando também a minha vida. E nesse individualismo que nós vivemos, a única coisa que eu tenho para fazer é pedir. Para quê? Não por outra coisa a não ser para aumentar a minha individualidade. E à medida que eu vou pedindo excessivamente para Deus ou pessoas, eu quero espichar a minha individualidade. Eu quero mostrar que eu sou, que eu existo. E outro segundo pecado nosso é o pecado do egocentrismo. A gente muito voltado para o nosso ego, tudo voltado para mim. Quando não é para mim,
é para as minhas pequenas circunstâncias. E o máximo extensivo das minhas circunstâncias atinge até a minha família só. Esse egocentrismo não me leva aos outros, às demais pessoas. É sempre aquele ciclo que nós vivemos. Peço para mim e para os meus bem próximos, porque a gente esqueceu a gratuidade, e é isso que nós chamamos de idolatria. Hoje nós vivemos a grande idolatria de pensar em nós mesmos. Eu estando bem, que o mundo se dane. Eu estando bem, o que eu tenho que pensar nos outros? Para que pensar nos outros? As minhas ações, as minhas atitudes, todas elas centralizadas em mim, no meu ego. E aí a sociedade, o mundo, as coisas que me arrodeiam não fazem parte da minha vida, porque não faz parte do meu individualismo. Eu sou o indivíduo. O indivíduo é aquele que se fecha dentro de si mesmo e não se abre ao mundo. É por isso que o mundo está assim, porque o mundo está repleto de pessoas individualistas e egocentristas. E aqui nós os encontramos tanto na primeira leitura do livro dos Reis, como no Evangelho de São Lucas. A primeira leitura do livro dos Reis lembra o general Naamã, o sírio general Naamã curado de lepra. Você já imaginou o general, não o general hoje, o general hoje não é tão assim importante como o general do tempo ali de Naamã. Ele era depois do rei. A pessoa mais importante depois do rei era o general. Agora o general, pessoa benquista na sociedade, elogiado pelo rei. O rei tinha colocava nele toda a sua segurança. O general era o homem forte do rei. Um dia ele se descobre leproso. Que decepção! Decepção para quem tem muito dinheiro, para quem é importante. Já pensou como deve ser difícil a gente descobrir uma doença quase incurável? A gente que ocupa, essas pessoas que ocupam uma posição importante na sociedade. O mundo parece que descamba sobre ele, desaba sobre ele. Se nós que somos os perrapados da existência, já nos sentimos tão fragilizados, com o diagnóstico de uma enfermidade, entre aspas, incurável. Imagine Naamã. Certamente ele buscou todos os recursos da medicina do seu tempo, e nenhum diagnóstico positivo, nenhum remédio, nenhuma possibilidade. Naamã era um pagão, tinha deuses. Certamente invocou o poder dos deuses do seu tempo. Frequentou certamente os templos pagãos para invocar a proteção do seu Deus. E nada disso resolveu. Depois de tanta procura para solucionar o seu problema, um pé rapado lá, um soldado de baixa categoria disse: ali nós temos um profeta, Eliseu. Eliseu é um homem de Deus. Quem sabe ele pudesse pedir para o Senhor para que o Deus dele o curasse. Vocês acham que Naamã, imbuído de daquele egocentrismo, daquele individualismo, daquele poder militar que ele tinha,
iria dar voz a esse soldado que indicara um profeta de Javé, de um Deus que ele não aceitava, que ele não compreendia e que ele tampouco não adorava. Mas no desespero, Naamã mandou chamar o profeta Eliseu. E Eliseu, homem de Deus, sabia do poder que Deus tem. Você pensa que Eliseu se comoveu com a doença de Naamã? Porque você sabe que é assim o mundo, né? Quando os ricos, os grandes ficam doentes, todo padre vai visitar. Quando o miserável fica doente, não aparece nenhuma freira. Naquele tempo já era assim. Numa linguagem bem brasileira, chama-se puxa-saco. E como tem desse tipo de gente por aí? Quando Eliseu soube da história, mandou avisar para Naamã, fala para Naamã que ele vá ao Rio Jordão e se banhe 7 vezes. Que remédio, Naamã disse. Como é possível? Eu sou um general. Eu tenho o comando do exército nas minhas mãos. Agora esse profeta manda eu tomar banho no rio, isso eu faço em qualquer lugar e todo dia. Porque tomar banho no rio, irmão, tanto faz como fez. Mas só que aquele era um mando divino. Porque Deus, nosso Deus, não trabalha com coisas extraordinárias, com coisas simples. E é por isso que nós não recebemos de Deus as nossas curas e as graças, porque pensamos que Deus faz coisas extraordinárias. Deus faz coisas simples, irmão. Você quer descobrir o verdadeiro Deus? Comece a agradecer as coisas simples da vida. E aí você vai se tornar uma pessoa afetiva na relação com Deus. E todo mundo chegava-se a Naamã e falava, mas Naamã, o que custa você obedecer o profeta? Você acha que eu vou lá no rio tomar banho? Eu, general! Veja você, irmão, a situação quando a gente se acha que a gente é coisa muito importante, e na igreja está cheia de gente que se acha importante, acha que é muito importante. Na igreja está cheio de padre, de bispo, de leigos que se acham importante. Ele tem que ser valorizado, ele tem que ser elogiado, ele tem que ser bajulado, porque senão ele fica triste, abandonado. E também existem tantos pais e tantas mães e tantas pessoas que só vivem de elogios. Pois bem, Naamã pensou, depois ele caiu em si. A lepra não sarava, não curava, estava ficando pior. Um dia ele falou assim, tomar banho mesmo, eu tomo banho todo dia, já que o profeta mandou, eu vou lá no Rio Jordão tomar um banho. E o profeta, o Naamã, o miserável, foi lá. E aí, fui lá, primeira vez, nada. Ficou mais sujo do que estava. Segunda vez, entrou lá, deu um mergulho assim, nada. Ficou mais preto do que já era. Terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta vez, na 7ª vez, falou, agora é a última vez, porque o profeta mandou 7. E quando ele saiu, o texto bíblico diz que a sua pele parecia pele de criança bebê. Naamã estava curado. Naamã ficou curado, irmãos, não porque ele tinha fé, porque ele acreditou na palavra do profeta. E é isso que determina a nossa história de vida. Você não precisa ter fé
para que Deus haja na sua vida, você precisa acreditar na palavra do profeta. Pois bem, o texto bíblico vai dizendo, depois quando Naamã se vê curado da lepra, que nenhum Deus dele havia curado, que nenhum remédio, que nenhuma medicina havia dado resposta para a sua situação de saúde. Naamã falou assim, eu quero dar um grande presente para o profeta. Naamã queria comprar o profeta. Esse é o novo pecado. Nós queremos comprar Deus, irmão. Você fica comprando Deus com coisas, com promessas. Se Deus me der isso, eu dou aquilo para o Senhor. Se o Senhor fizer isso que eu estou pedindo isto. Aí eu vou responder a Deus do jeito que eu pedi. Mas as coisas não são assim. Deus não dá o que eu peço. Deus dá o que eu necessito. E o que Ele quer. Porque nem tudo que eu peço é o que Deus quer me dar. Naamã falou, eu vou dar para você, profeta, um grande presente. Certamente, muito ouro e prata. O profeta não deu nem atenção. Falou, eu não quero nada. Tchau, vou embora. Falou assim, então, profeta, me deixe levar alguns sacos de terra da sua terra santa. Porque de hoje em dia eu não vou mais adorar os nossos deuses, que eram deuses falsos. Eu vou adorar o único e verdadeiro Deus, que é o Deus do profeta Eliseu, que é o nosso Deus, que é Javé, o Deus que eu acredito, que certamente você também o acredita. Porque quando eu chegar na minha terra, eu vou estender, esparramar a terra no chão e vou me ajoelhar para adorar esse verdadeiro Deus na terra de Israel. Para que a minha terra não seja, a terra de Israel, a terra santa, não seja contaminada pela terra dos pagãos. E aí o texto bíblico vai mostrando outros detalhes da vida de Naamã. Enfim, queridos irmãos, quando foi a última vez que você agradeceu a Deus? Será que você está esperando um grande milagre na sua vida? Será que os milagres não acontecem diariamente na sua vida? Mas você é tão cabeçudo que você não percebe que Deus está fazendo tanto milagre na minha vida? Será que não seria bom, nós estamos na metade de outubro, novembro e dezembro, quase 3 meses, até o final do ano você fizesse uma promessa, este ano eu não vou pedir nada para Deus, eu só vou agradecer. Eu tenho certeza que a nossa vida iria mudar tanta coisa, porque Deus tem dado tanto para mim, para você, que nós não temos nada a pedir, irmãos. Nós vivemos pedindo como fôssemos mendigos e pedintes que não sabem o que está fazendo. Comece hoje a agradecer e volte para a sua casa como fez Naamã. De hoje em dia eu vou adorar o único e verdadeiro Deus, que é Javé. Creio em Deus Pai.